turma, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Para a nossa aula de hoje, vamos estar realizando a resolução da atividade das páginas 324 a 326. Essa atividade é referente ao conteúdo estudado a respeito das bases, também chamadas de hidróxidos, a sua definição, classificação, nomenclatura e aplicação no nosso dia a dia. Vamos dar início. A questão 1 fala o seguinte: os hidróxidos de sódio, cálcio, alumínio e magnésio são bases utilizadas com diferentes números de hidroxilas. Assinale a alternativa que define corretamente essas bases na sequência indicada. Então, analisando as afirmações, as alternativas, a questão pede para se realizar a classificação quanto à quantidade de OH. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos definir a fórmula dessas bases. Olha só. Primeiro, hidróxido de sódio, NaOH. Então, eu tenho um OH. Então, eu posso classificar ele como uma monobase. O hidróxido de cálcio, eu tenho CaOH2. O que você observa? Que nós temos 2 OH-. Então, é uma dibase. O hidróxido de alumínio, AlOH3. Observa que eu tenho 3 OH-. Então, eu tenho uma tribase. Já o hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, desculpe, MgOH2, eu tenho 2 hidroxilas, 2 OH-. Então, eu classifico ela como uma dibase. Então, o hidróxido de sódio é uma monobase. O hidróxido de cálcio, uma dibase. O hidróxido de alumínio, uma tribase. E o hidróxido de magnésio, uma dibase. Onde nós temos essa sequência? Na alternativa E. Ok? Questão 2. O leite de vaca é um alimento rico em cálcio, elemento essencial para o fortalecimento e para a formação dos ossos. O pH normal do leite de vaca é aproximadamente 7. Um pH próximo de 7 ou igual a 7 é um pH neutro. Abaixo de 7 é um pH ácido. Acima de 7 até 14 é um pH básico, também chamado de alcalino, ok? Uma vez tirado das tetas da vaca e submetido ao passar do tempo, esse valor vai diminuindo, ou seja, o valor do pH vai caindo por causa do aparecimento de ácido lático, produzido por lactobacilos presentes no leite. Por que esse valor de pH vai caindo? Porque vai surgindo o ácido lático e vai tornando esse leite mais ácido, provocando a sua degradação. Então, quando ele fala aqui, ó, até que o leite se torne azedo. Então, o abaixamento desse valor de pH para abaixo de 7, valor abaixo de 7, vai fazer com que o leite se torne azedo. Com a intenção de disfarçar essa decomposição natural do leite, alguns produtores mal intencionados fazem a sua adulteração, adicionando bicarbonato de sódio. Com este procedimento, o pH do leite se elevava a um valor próximo de 9, ou seja, um valor de pH acima de 7, um valor básico, ou seja, alcalino. Para detectar essa fraude, pode-se coletar uma amostra do leite e, primeiro, fervê-lo, observando se há formação de nata. 2. Gotejar fenolftaleína, observando se aparece cor rósea. 3. Colocar hidróxido de sódio, verificando se ocorre efervescência. É correto que se afirma onde? Gente, desses 3 itens, vamos lá. Se você tem um leite adulterado e ao fervê-lo, aumentar a sua temperatura, o que vai acontecer? Se ele estiver adulterado, nós vamos ter a formação de nata, tá? De nata. Então, 1 é verdadeiro. 2. Gotejar fenolftaleína, observando se aparece cor rósea.
O bicarbonato de sódio, o que acontece? É um sal básico. Se é um sal básico, ele vai ter um pH acima de 7, como falou aqui, ó, próximo de 9. E a fenolftaleína, ela na presença de um meio alcalino, ela irá apresentar sim a cor rósea. Então, 2 também é verdadeiro. 1 é verdadeiro, 2 é verdadeiro. 3. Colocar hidróxido de sódio verificando se ocorre efervescência? Não. Isso aqui não vai ajudar para a gente poder detectar a fraude. Então, estará correta as ações em 1 e 2. Letra D. Questão 3. Achocolatado é recolhido depois de causar mal-estar em consumidores. Queixas chegaram à Vigilância Sanitária Estadual e foram relatadas por moradores de Canoas, São Leopoldo e Porto Alegre. Isso no estado do Rio Grande do Sul. Na zona sul da capital, uma menina de 10 anos foi levada ao Hospital de Pronto-Socorro, HPS, depois que sentiu uma forte ardência na boca e na garganta ao beber o produto, comprado pela avó dela, que é dona de um mini mercado no bairro Guarujá. A garota foi medicada e retornou para casa nesta tarde. Segundo a responsável pelo setor de alimentos da Divisão de Vigilância Sanitária do Estado, Suzete Lobo Sar de Almeida, uma análise laboratorial prévia do produto constatou alterações no pH da bebida. Esse índice, que aponta o quanto uma substância é ácida ou alcalina, estaria em torno de 13, em uma escala que vai de 0 a 14, indicando grande alcalinidade no produto. Então aí, ó, essa reportagem foi retirada do jornal Zero Hora, tá? Do site do zerohora.com.br. Qual das substâncias abaixo poderia ter causado o problema citado na reportagem? Bem, gente, olha só, a escala de pH, ela vai de 0 a 14. Se eu tenho um pH igual a 7, a substância ela é neutra. Se eu tenho de 0 até próximo de 7, ela é ácida. Então, quanto mais próximo de 0 for, mais ácido a substância é. De um pouco acima de 7 até 14, eu tenho uma substância básica também chamada de alcalina, que é o que a questão diz, ó. O pH está em torno de quanto aqui, ó? 13. 13 de uma escala de 14. Então, é uma base que nós chamamos de base forte. Com pH próximo de 14, é uma base forte. Então, olha só aqui, ó. Qual das substâncias abaixo poderia ter causado o problema citado na reportagem? A letra A não pode ser, porque aqui é o ácido sulfúrico. Por se tratar do ácido sulfúrico, o pH não estaria em 13, estaria próximo de 0. Então, letra A está fora. B, hidróxido de sódio. É uma base forte, não é isso? É uma base forte. E é a resposta correta. Vamos ver aqui, ó, nitrato de potássio. É um sal. Nitrato de potássio, ele é um sal. Dióxido de carbono é um óxido ácido. Cloreto de amônio é um óxido ácido. Aliás, é um sal ácido, desculpe. Só que com esse pH aqui, é uma substância bastante alcalina. Então, a única substância alcalina dentre as alternativas é o hidróxido de sódio, que é a base. Letra B. A questão 4. Em um laboratório químico, um estudante encontrou quatro frascos. Frasco 1, 2, 3 e 4. Contendo soluções aquosas incolores de sacarose, açúcar, cloreto de potássio, KCl, ácido clorídrico, HCl, e hidróxido de sódio, NaOH. Não necessariamente nessa ordem que foi citada. Para identificar essas soluções, fez alguns experimentos simples, cujos resultados são apresentados na tabela a seguir. Então, tu tens o frasco 1, 2, 3 e 4. No frasco 1, cor da solução após a adição de fenolftaleína ficou incolor. Não conduz corrente elétrica e não reage com hidróxido de magnésio. Não é isso? Então, o que acontece aí?
Olha só, se ficou incolor, se ficou incolor na presença de fenolftaleína, é porque tem propriedades ácidas. Ácidas. Não conduz corrente elétrica, e não reage com a base. Por não reagir com a base, só pode ser um sal, não é isso? Então, o primeiro é um sal, que no caso aqui, ó, eu tenho KCl, tá? O segundo frasco, ele tem a cor rosa, na fenolftaleína, cor rosa. Então, se você pingou fenolftaleína e ficou rosa, é uma base. Conduz corrente elétrica, ó, condução de corrente elétrica, e não reage com a base hidróxido de magnésio. Nesse caso aqui, ó, cor rosa com condução de corrente elétrica, só pode ser a base NaOH, o frasco 2. O frasco 3, incolor, na presença de fenolftaleína, e a fenolftaleína ela fica incolor quando eu tenho um meio ácido, eu tenho HCl, conduz corrente elétrica, porque o HCl sofre ionização, e reage com hidróxido de magnésio, porque o ácido reage com a base formando sal e água. Então aqui é o HCl. Então eu já tenho primeiro, ó, uma substância incolor que conduz corrente elétrica e não reage com a base. Incolor porque tem propriedades ácidas. Conduz corrente elétrica, sofre dissociação ou ionização e não reage com a base. Com uma base aqui, ó, MgOH2. Quem não reage com a base e é incolor é o KCl, que é um sal ácido. O 2 ficou rosa, é a base, NaOH. O 3 ficou incolor e reage com o MgOH2, é o ácido. O 4 é incolor na fenolftaleína, não conduz corrente elétrica e não reage com H. Ó. Dos 4, quem não conduz corrente elétrica é a sacarose, é o açúcar. Então, a sequência do frasco 1, 2, 3 e 4 é frasco 1, KCl, frasco 2, NaOH, frasco 3, HCl e frasco 4, a sacarose, onde eu tenho essa sequência, letra B. Questão 5. Para o tratamento da gastrite, um médico prescreveu um medicamento que continha um hidróxido de metal M. Só que ele dá uma dica, olha só, metal M da família do boro. Família 3A. A fórmula do hidróxido em questão é, gente, ele deu os números atômicos, aí bastava você fazer a distribuição eletrônica e analisasse a camada de valência. Quem terminasse em NS2, NP1, era o cátion, era um metal. Só que como vocês estão realizando uma atividade, estão de posse do livro, de posse da tabela periódica, tá? O único metal aqui que pertence à família do boro é o alumínio, letra C. Então, essa base é o hidróxido de alumínio. Esse metal M é o Al3+, é o alumínio, ok? Mas se não, a dica, pega todos esses números atômicos e faz a distribuição eletrônica. Quando você achasse NS2, NP1 na camada de valência, seria o metal da questão, ok? A questão 6. Os ácidos mangânico, hipofosforoso e os hidróxidos ferroso e cúprico são representados nesta ordem pelas fórmulas moleculares. Então, veja bem, eu tenho os ácidos mangânico, a terminação ico. Hipofosforoso, além de ter o final oso, eu tenho o prefixo hipo. Hipo tem a menor quantidade de oxigênio possível, tá? Aí eu tenho as bases, hidróxido ferroso, ó, final oso, e o cúbrico, final ico. Então, se você observar o seguinte, ó, vou dar uma dica para vocês. Professor, eu não tenho assim tanto conhecimento das fórmulas dos átomos e das bases, mas as alternativas te ajudam. Olha só, um exemplo. O hidróxido cúbrico.
Eu tenho aqui, ó, CuOH2 e CuOH. Qual deles tem maior quantidade de OH? É o CuOH2. Então, ele vai ter o final ico, tá? Então, o hidróxido cúprico é o CuOH2. Aí você olha aqui, ó, hidróxido ferroso. O ferro, ele tem essas duas bases possíveis, ó, FeOH3, FeOH2. Como é que eu tenho um final oso? Esse final oso vai pertencer à fórmula que tiver a menor quantidade de OH. E onde eu tenho a menor quantidade de OH, FeOH2. Ok? FeOH2. Tranquilo? Aí você vem aqui, ó. O fósforo, ele forma 3 oxiácidos. O ácido fosfórico, H3PO4. O ácido fosforoso, que é o H3PO3. E o ácido hipofosforoso, ó. Eu tenho um oxigênio a menos do ácido fosforoso. Que só pode ser quem? O hipofosforoso, H3PO2. Então, a resposta onde eu tenho essa sequência é a letra B. Ácido mangânico, HMnO4. Ácido hipofosforoso, H3PO2. Hidróxido ferroso, FeOH2, porque o férrico é o FeOH3. E o hidróxido cúprico é o cobre, OH, CuOH2, porque o cuproso é o CuOH, tá bom? Então, a resposta correta, a letra B. Vamos nos acostumar com fórmula molecular e nome do composto, tá? Para a gente ver se tem mais H+, menos H+, para aí você ter o final ico, oso, prefixo hipo, prefixo per, tá ok? Questão 7. A questão 7 diz o seguinte: uma dona de casa realizou as seguintes operações. Bateu em um liquidificador folhas de repolho roxo picadas com um pouco de água e depois aqueceu por 5 minutos. 2. Separou o líquido que apresentava cor roxa das folhas com o auxílio de um coador e o dividiu em 2 copos. 3. A um dos copos adicionou vinagre, porque o vinagre é o ácido acético, e não houve alteração na cor do líquido, ou seja, ele permaneceu roxo. E ao outro copo, ela adicionou leite de magnésia, que é o hidróxido de magnésio. E a cor do líquido passou para verde. Então, gente, ó, se eu usar o repolho roxo como indicador ácido-base, se eu pingar ele num ácido, ele não muda de cor, ele continua roxo. Se eu pingar ele numa base, vai ficar verde. Aí agora, ó, entre base forte e base fraca, vai ser a intensidade dessa cor verde. Um verde mais intenso, mais vivo, é uma base forte. Um verde mais desbotado, mais fraco, é uma base fraca, tá? Uma dica para vocês. Assinale a afirmação correta. Letra A. O processo de separação utilizado na primeira operação é a destilação. Cadê? Separou o líquido que apresentava cor roxa das folhas com o auxílio de um coador. Gente, se ela usou um coador, ela fez uma filtração e não destilação. Então, na letra A está errado o nome destilação. B. O líquido que apresentava cor roxa, separado na segunda operação, funciona como indicador ácido-base. Sim, porque quando foi pingado ele no ácido acético, não mudou de cor. Quando foi pingado na base, mudou de cor. Então, eu posso pegar o suco do repolho roxo e utilizá-lo como indicador ácido-base. Resposta, a letra B. Vamos ver as demais. A C. O processo de separação utilizado na segunda operação é a decantação. Em nenhum momento foi feito a decantação, apenas a filtração. O hidróxido de magnésio é um óxido? Gente, ó, hidróxido de magnésio é um óxido. Se tem esse nome hidróxido, ele não é um óxido, ele é uma base. Ele tem OH, ok? O vinagre é uma base? Olha só aqui, ó, adicionou vinagre a ácido acético. Não, o vinagre ele é um ácido. Ele é uma solução aquosa de ácido acético. Tudo bem? Questão 8. Vamos lá. Alguns produtos de limpeza contêm em suas composições amoníaco
que impropriamente é representado como NH4OH aquoso, ou seja, uma solução aquosa de hidróxido de amônio. Por favor, dica, não confundir NH3, amônia, com o cátion amônio, NH4+. Nesse caso, eu tenho hidróxido de amônio, tá bom? O cheiro forte e sufocante desse composto básico tende a desaparecer depois de utilizado na remoção de gordura impregnada em pias ou panelas. Você faz a utilização desse composto, essa solução de hidróxido de amônio, só que com o tempo o cheiro vai desaparecer. Por que o cheiro desapareceu? Letra A. Forneça as equações químicas para a dissolução da amônia e para a sua dissociação em água. Primeiro, vamos dissolver ela. Depois, vamos fazer a dissociação, ou seja, vamos adicionar ela na água e provocar a formação de íons, cátion amônio e o ânion OH-. Então, primeiro de tudo, eu pego o NH3, que é a amônia, e vou reagir ela com a água. Ou seja, eu vou borbulhar a amônia, vou borbulhar o gás amônia na água. Com isso, eu produzo a base hidróxido de amônio, que é uma solução aquosa. O que acontece, gente? Essa solução aquosa de hidróxido de amônio, ela vai sofrer o quê? A dissociação. Por ser uma base, sofre dissociação iônica e vai gerar o cátion NH4+, na solução, o cátion amônio e o ânion OH-, o ânion hidróxido. Então, aqui eu tenho ó, a dissolução do hidróxido de amônio e aqui eu tenho a sua dissociação iônica. Letra B. Explique o desaparecimento do cheiro forte do amoníaco após sua utilização. É simples, gente. Ó. A amônia, NH3, é uma substância bastante volátil. O que quer dizer volatilidade? Quer dizer que ela tem uma maior facilidade em passar para o estado gasoso. Entendido? Então, o cheiro desapareceu porque ela passou para o estado gasoso. Tranquilo? Questão 9. Ó, um aluno, trabalhando no laboratório de sua escola, deixou cair certa quantidade de solução alcoólica de fenolftaleína sobre um balcão que estava sendo limpo com sapólio. Olha só, sapólio. Sapólio é um produto de limpeza. O local onde caiu a fenolftaleína adquiriu quase que imediatamente uma coloração rósea, ficou rosa, tá? Ficou rosa. Esse aluno, observando a mancha violácea, concluiu que... Então, olha só, gente. A fenolftaleína em um meio ácido, ela fica incolor. A fenolftaleína em um meio básico, ou seja, alcalino, ela tem essa coloração rósea, que nós chamamos violácea, né? Então, se pingou fenolftaleína nesse balcão que estava limpo com sapólio e a coloração mudou para a cor rósea, é porque o meio reacional é um meio alcalino, ou seja, é um meio básico. Resposta letra B. Ou seja, o sapólio ele deve ser um meio alcalino, ele tem propriedades básicas. Questão 10. Os frascos A, B e C, contendo soluções aquosas incolores de substâncias diferentes, foram adicionadas gotas de fenolftaleína. Vamos lembrar lá, fenolftaleína, quando é pingado no ácido, fica incolor. Se é pingado numa base, adquire a coloração rósea. Aí, olha só, observou-se que só o frasco A passou a apresentar a coloração rósea. Se o frasco A ficou com a coloração rósea, é porque eu tenho uma base. Indica a alternativa que indica substâncias que podem estar presentes no frasco B e C. Bem, gente, o frasco B e o frasco C ficaram com a mesma coloração. Então, ó, o frasco A ficou rósea porque fenolftaleína mudou a coloração para rósea, é porque o meio é uma base. Então, ó, a letra A está errado, porque eu tenho uma base, tá? Então, B e C não pode ter uma base, porque não mudou de cor.
Vamos ver aqui, ó. Na letra C, eu tenho duas bases. Aí que não pode ser, porque teria o quê? B e C tinham que ser rósea para ser as bases. Viu? Eu não tô nem citando o tipo de base. Só estou vendo a presença do OH, que me indica que a substância é uma base. Na letra D, eu tenho uma base. E B e C não mudou de cor. Então não pode ser a letra D. Na letra E, eu também tenho uma base, viu? Eu fui descartando as alternativas que tinham bases. Por quê? Porque só quem mudou de cor e ficou na coloração rosa foi o frasco A. Então ele tinha uma base. Para B e C apresentar uma base, também tinham que ficar com a coloração rosa. Então, como permaneceu incolor B e C, é porque eles devem conter ou um ácido, tá? Aqui, ó, os ácidos aqui, ó, sulfúrico e clorídrico, H2SO4, que é um oxiácido, e o HCl, que é um hidrácido. Professor, mas um é oxiácido e o outro é um hidrácido. Não importa. Fenolftaleína, na presença de ácido, ela fica com a cor incolor, ela fica sem cor. Ok? Então, para que os frascos B e C não mudassem a cor, é porque eles estavam contendo os ácidos H2SO4 e HCl. Resposta, letra B. Então, aqui uma dica para vocês. Ó, fenolftaleína, na presença de base, ela tem uma coloração rósea. Já a fenolftaleína, na presença de um ácido, ela não terá cor, ela será incolor. Então, aonde eu tenho B e C sendo incolor, é quando eu tenho meios ácidos. Resposta, letra B. E a 11ª questão, vamos lá. A figura ao lado representa um balão contendo amônia gasosa, NH3 gasoso, gás amônia, colocado e investido dentro de uma bacia. Tá vendo aqui, ó? Olha para o desenho, vai lendo a questão e olhando para o desenho, que contém água e algumas gotas de uma solução de indicador fenolftaleína. Observa-se então que a água, primeiro, ela jorra para dentro do balão, tá vendo aqui, ó? Jorrou, ó. Só que, ó, jorro de água colorida de vermelho. Colorida de vermelho. E aqui na bacia, ó, vamos só interpretar, ó. Eu tenho a bacia com água incolor a temperatura ambiente. Aqui eu tenho uma rolha com esse tubo aqui, ó, um tubo de vidro. Quando essa água que é incolor aqui, ó, ela jorra para dentro desse tubo de vidro aqui, ó, é um jorro de água colorido de vermelho, tá? Aí aqui, ó, eu tenho água aquecida e colorida de vermelho. Então, em algum momento, ó, passou de incolor para vermelho. Então, ó, o passo a passo foi o quê? Primeiro, jorra para dentro do balão, enchendo parcialmente. Tá vendo aqui, ó? Ela passou de temperatura ambiente para uma água aquecida, mudando de cor. 2, ela se aqueceu. E 3, se coloriu de vermelho. Todas as alternativas apresentam conclusões compatíveis com essas observações, exceto tem uma alternativa que não explica isso que está acontecendo. E, de cara, a alternativa que não explica o que está acontecendo é a alternativa da letra A. A pressão é menor na extremidade inferior do tubo, aqui inferior do tubo, do que na superior. Sim, gente, só que uma mudança de pressão não explica a mudança de coloração dessa água e o seu aquecimento. Não explica, tá? Agora vamos ver lá, letra A. A amônia é uma base. Justifica, porque se eu tenho fenolftaleína e a água adquiriu uma tonalidade vermelha, é uma base. Tá correto. Explica. C. A dissolução da amônia gasosa na água é um processo exotérmico. Isso explica, porque exotérmico está liberando calor, ó. A água aquecida, ela se aqueceu. Então, nesse processo, ela está liberando calor. Como é que eu observo a liberação de calor? Ela se tornou água aquecida. Explica. Letra D. A amônia é solúvel em água. Sim, ela é solúvel na água. Isso explica? Explica também. A única coisa que não explica a mudança de cor e seu aquecimento
é a variação da pressão. E com a 11ª questão, nós finalizamos a resolução da nossa atividade referente ao estudo das bases de arrênios. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.